Olá, seja bem-vindo, meu nome é Luciano e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da queda do sistema feudal, né? Ou seja, um sistema de organização econômica e social que perdurou ao longo da Idade Média e que acabou resultando no nosso atual sistema econômico, que é o capitalista, né? O sistema econômico capitalista. Então nós vamos falar um pouco a respeito da queda do feudalismo, né? E o que permeia toda essa queda e toda essa dissolução do sistema feudal é um conjunto, né, de aspectos, de elementos que acabam pertencendo ao novo sistema, né, que surge mais tarde, que é justamente o capitalismo, né? Então nós observamos que a queda do sistema feudal é justamente o começo, né, as origens do sistema econômico capitalista. Bom, um ponto importante para a gente entender a queda do feudalismo é justamente a compreensão de que essa queda ela tem origem nos avanços do campo, né, nos avanços tecnológicos do campo que permitiram uma maior produtividade agrícola. Eu já falei a respeito disso em 2 vídeos aqui no canal, mas nunca é demais se lembrar, né, que os avanços tecnológicos do campo geraram uma produção agrícola, né, exponencialmente mais alta. E essa produção agrícola mais alta gerou, obviamente, um aumento populacional que levou a centros comerciais, a cidades comerciais mais densas e populosas, né? E cidades comerciais mais populosas acabam resultando, obviamente, em uma maior dependência entre a cidade e o campo, né? Obviamente, as cidades elas começam a demandar uma quantidade muito maior de alimentos para a população e também matérias-primas e insumos para as indústrias. Ao mesmo tempo, os senhores feudais, né, e o campo passa a demandar produtos manufaturados. Então essa dependência entre cidade e campo acaba gerando uma especialização tanto urbana quanto rural, justamente para poder atender a essas relações comerciais cada vez maiores, né? Um ponto importante é que o servo, né, ele se torna camponês, justamente porque ele adquire uma maior independência em relação aos laços feudais, né? Então o que passa a acontecer é que esse camponês ele passa a comercializar o seu excedente produtivo, né? E acaba oferindo uma certa renda e passa a não mais trabalhar para o seu senhorio, né? Não mais pagar na forma de trabalho, mas sim passa a pagar uma espécie de aluguel ao seu senhorio, né? Então a gente percebe que o camponês ele começa a romper com os laços feudais, né? Ele passa a se tornar, na verdade, um pequeno negociante, justamente porque ele deixa de exercer o trabalho forçado como pagamento, né, ao direito do uso da terra e passa, na realidade, a pagar uma espécie de aluguel. Ao mesmo tempo, o senhor feudal ele passa a se tornar, na verdade, um proprietário de terra, né? E o camponês ele passa, obviamente, a comercializar seus produtos, ele passa a arrendar as terras, ele se torna, de fato, um pequeno negociante e tudo isso gera um incentivo cada vez maior à produção, né? E, consequentemente, gera um efeito cumulativo. E tudo isso faz com que, obviamente, os laços feudais comecem a ser rompidos gradualmente. E o que acaba acontecendo no meio dessas mudanças é que o mercado, né, a instituição impessoal, acaba atingindo o campo, né, e acaba alterando as relações, obviamente, entre essas duas classes, né? E obviamente diversos elementos contribuem para a queda do sistema feudal e dentre eles estão diversos eventos que ocorrem entre o século XIV e século XV que acabam gerando diversas mudanças econômicas e sociais que acabam contribuindo muito para o rompimento dos laços feudais. Dentro destes eventos estão a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, entre o ano de 1337 e 1453. Essa guerra gera uma inquietação muito grande entre os dois países. Além disso, nós temos também a terrível peste negra que acaba assolando o continente europeu, né, e que gera uma quantidade muito grande de mortes, acaba varrendo uma grande parte da Europa. Para vocês terem ideia, a população inglesa, que nos anos de 1348, 1349, girava em torno de 4 milhões de habitantes, depois da peste, algumas epidemias e também depois das guerras, no final do mesmo século, ela já havia caído para 2 milhões e meio de habitantes, né? Ou seja, quase metade da população inglesa foi completamente varrida, né? E o resultado disso foi, obviamente, um despovoamento muito grande, né? Que fez com que o preço da mão de obra subisse muito, subisse exponencialmente. E, por outro lado, os aluguéis acabaram caindo vertiginosamente, justamente devido à falta de demanda, né?
E isso acabou gerando uma inquietação muito grande por parte da nobreza. Devido a esses eventos e as suas consequências, a nobreza feudal buscava o quê? Retomar aqueles laços feudais, né, no qual o camponês era um servo, né, trabalhava, né, exercia o trabalho forçado como meio de pagamento ao uso hereditário da terra, enfim, né. A nobreza tentou restabelecer aqueles laços feudais que já haviam sido rompidos, né, e que estavam sendo completamente substituídos pelas forças de mercado, né? E o resultado disso foi, obviamente, revoltas de camponeses, revoltas muito violentas que acabaram levando a milhares de mortos. O servo agora ele já tinha uma liberdade muito maior, uma independência muito maior e, obviamente, não iria aceitar, né, voltar aos laços feudais que o cercavam, né, que tornavam mais restrito, né? E as revoltas camponesas surgiram, revoltas muito violentas, tá? E que geraram diversas mortes, milhares de mortes na realidade. Essas revoltas se espalharam pela Europa do final do século XIV ao século XVI, né? Há relatos, por exemplo, de indivíduos que foram literalmente colocados na fogueira, né? Foram colocados em espetos, foram colocados na fogueira e foram literalmente cozinhados na frente da própria família e dos filhos, né? Mulheres que foram estupradas, crianças que foram mortas, enfim, situações realmente caóticas. Muita crueldade foi exercida por parte dos camponeses, ao mesmo tempo também muita crueldade foi exercida pela nobreza, né? Houve uma rebelião camponesa, por exemplo, entre 1524 e 1525, que foi completamente dizimada pelo Sacro Império Romano, né? Que acabou gerando milhares de mortes, né? Milhares de camponeses foram brutalmente massacrados. Claramente a nobreza feudal estava agindo de forma a coibir todos os elementos que estavam levando a realidade econômica e social da época em direção ao novo sistema econômico capitalista, né? É claro que nada disso ainda estava muito claro, né? Ainda não havia um entendimento do capitalismo como houve mais tarde, porém, obviamente a nobreza estava agindo contra o status quo da época, né? Estava tentando retomar os laços feudais como meio de proteger, né, o seu próprio lado, né? Só que obviamente isso não iria acontecer, afinal as coisas estavam sendo modificadas, as coisas estavam mudando, né? As relações sociais e econômicas estavam se tornando completamente diferentes do que eram, e voltar atrás seria algo realmente tenebroso, iria resultar um número de mortes muito grande e obviamente não daria certo, né? Seria um retrocesso. Houveram diversas revoltas camponesas na Inglaterra entre o final do século XIV e século XV, assim como na Alemanha também no século XVI. Só que as revoltas camponesas na Alemanha, sem sombra de dúvida, foram as piores, né? Foram as que realmente apresentaram um grau de crueldade muito grande. Alguns autores acreditam que mudanças fundamentais na estrutura política e econômica de uma sociedade ocorre geralmente através de conflitos violentos, né? E foi justamente o que a gente pôde observar, né? Um segmento da sociedade ali lutando para manter o status quo que estava mudando, né? Ou seja, o segmento ali de camponeses, né? Essa classe camponesa estava lutando justamente pelas mudanças que estavam ocorrendo, que estava beneficiando ela de certo modo. Ao mesmo tempo nós temos uma nobreza feudal que estava lutando para retomar, né, os laços feudais e obviamente proteger a sua posição econômica e social, né? Proteger o seu status na sociedade. Só que, inevitavelmente, tudo isso acabou avançando em direção ao novo sistema econômico, que é o nosso sistema econômico capitalista. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau!